Então, pessoal, estamos aí com o nosso resumo, né? Exatamente. Da nossa aula 6, né? Exato, Não é isso? professor Décio. E vamos ver o que nós trabalhamos na aula? Vamos lá? Olha só. Nós falamos sobre o movimento uniforme, parte 3. Isso. Daqui um dia nós chegamos na 18, né? Por aí. E no movimento uniforme, parte 3, nós trabalhamos a parte gráfica, não foi, professor Décio? Justamente, falamos do gráfico da velocidade em função do tempo e falamos de outros gráficos também, né? Nesse, nós também comentamos sobre a velocidade negativa, onde se você tem um movimento sentido contrário àquele adotado pela trajetória, nós temos uma velocidade negativa para indicar que está em sentido oposto. E também falamos, né, revemos a parte de transformação de unidades. Nós vimos aí algumas relações de transformação de unidade, por quê? Se nós formos fazer aí a velocidade, por exemplo, que é a distância sobre o tempo, né, e eu quiser fazer essa velocidade em metros por segundo, a unidade, eu tenho que pegar os dados da minha questão e fazer a transformação da distância para metros e do tempo para segundos, ok? Bom, em relação à transformação de unidades e gráfico, nós vimos também, além do gráfico da velocidade, né, Décio, nós vimos o gráfico da distância e do tempo. Vimos dois tipos de gráfico, muda um pouquinho. Um é uma reta paralela ao eixo dos tempos e a outra inclinada. Exatamente. Então, a reta paralela é correspondente ao gráfico da velocidade, por ser um valor constante, e a inclinação do gráfico é para o gráfico de distância-tempo, por ser uma função de primeiro grau. Justamente. E só relembrando ali, ó, transformação de quilômetros por hora para metro segundo. Lembrando que essa transformação, não esqueça, só é equivalente para essas duas unidades de velocidade, né, Décio? Se for metro por minuto, centímetro por segundo, não pode. Aí não pode. Só quilômetros por hora e metro por segundo. Aí, nesse caso aí, se eu for de quilômetros por hora para metro segundo, o que eu faço mesmo? Divide por 3,6 e se for o contrário, a gente vai multiplicar por 3,6, certo? Pessoal, olha aqui rapidinho. Então, nós falamos aí de gráficos. Vamos relembrar rapidinho o gráfico antes de deixar o pessoal fazer exercícios? Vamos sim. Então, nós temos que tipo de gráfico? O gráfico da velocidade em função do tempo, exatamente, onde a velocidade é constante, nós temos uma reta paralela ao eixo dos tempos. Isso. Temos também da distância em função do tempo, que nesse caso o gráfico é uma reta inclinada, né? Não tem que partir do zero como o nosso exemplo, pode partir de qualquer valor. Mas colocando a partir do zero, como se estivesse na origem, né, das posições, ela fica assim. E lembrando, jovens, que o gráfico da velocidade, a velocidade é que tem um valor constante, porque o tempo não para, como já diz a música, né? Então, o tempo vai passando e a velocidade lá no movimento uniforme, ela assume um valor constante. Justamente. E outra coisa, né, Décio, que nós podemos falar do gráfico de distância-tempo, é que se você for pegar a área que fica abaixo ali, a gente pode encontrar uma outra grandeza, da mesma maneira do gráfico da velocidade, né? A gente pode fazer isso também. Vamos deixar o pessoal fazendo umas atividades? Vamos. E aí a gente volta para resolver, tirar as dúvidas. Então, né, agora Estamos vamos de volta. Corrigir as atividades, tirar as dúvidas, correto? Exatamente, professor Décio. Vamos lá? Olha só o que nós temos ali, atividade de sala, tirando as dúvidas na resolução dessas atividades. E vamos logo aí, olha só, para a questão 1. Ali. Justamente, analisando o gráfico a seguir, que representa o movimento de um carro ao longo de uma trajetória retilínea. O que podemos afirmar? Em algum momento, o carro permaneceu parado? Em algum momento, o carro desenvolveu uma velocidade negativa? Então, pelo gráfico, nós podemos analisar, né? Nós temos primeiro um pontinho, né? Olha lá. Olha bem. Aí, pessoal, então nós podemos analisar através do gráfico que ali, pessoal, olha só, vamos construir o gráfico. Vocês percebem que o eixo lá, né, que foi mostrado na parte lá que está na nossa vertical, justamente, o que acontece? Ele saiu, né, de uma posição diferente de zero. Isso pode? Olha, pode, desde que a origem das posições não seja a origem dos espaços, né? Exatamente. A nossa origem do movimento não coincidiu com a origem
daquelas posições da trajetória. Aí você viu o comportamento do gráfico? Olha só, no primeiro instante ali, nós tivemos uma reta inclinada, Justamente. certo? No gráfico da distância versus tempo. Depois, Uma reta... paralela ao eixo, né? E depois uma reta inclinada para... Isso. Para baixo, né? Quer dizer, estava no movimento progressivo. Vamos voltar lá então para nós darmos uma analisada no... Olha aí, pessoal. Então, vocês perceberam aí que, pelo nosso gráfico e o nosso exercício, nós vamos analisar. No primeiro momento, nós temos a distância, né? Aí mudando. Então, a distância está em função do tempo. A distância está indo no mesmo sentido aí da trajetória. Então, ela é positiva, né? Depois, vai ficar um certo tempo aí que a distância não muda. Isso. Em seguida, a distância vai diminuir com o passar do tempo. Exatamente. É isso O que mesmo. quer dizer tá, aumentar a distância ou diminuir com o passar do tempo? Aí a gente tem que levar em consideração o eixo positivo, né? A Justamente. questão do referencial. Qual o lado da trajetória datado como positivo? Você Da vai nossa fazer da reta esquerda real, né? para a direita, né? Que é o mais Sim. convencional, que foi o que nós supomos na aula passada. Você também pode adotar outra coisa, mas que você faça uma análise direitinho, né? Tem que ter cuidado ali. Então, se nós formos perceber, pessoal, as nossas retas, elas estão na parte positiva do gráfico, né, Décio? Então, ali, olha só. Então, nós temos aqui no primeiro momento, né? Nós temos aqui uma posição qualquer e ela está aumentando com o passar do tempo, né? Então, nós temos aqui, praticamente em 2 horas de tempo, nós tivemos um movimento se afastando da origem, né, das posições. Isso, sentido positivo. Mas aqui, de 2 até 3, nós temos um instante que a distância não muda. Então Se não significa, mudou, por exemplo, que ele ficou 1 hora parado, Isso. né? No mesmo espaço, na mesma posição. Em seguida, nós podemos perceber que ele retorna, porque a distância está diminuindo com o passar do tempo, Exatamente. está vindo em sentido oposto, né? Então, a letra A pode ser muito bem respondida, né? Então, em algum momento, olha só, o nosso carro ele permaneceu parado? Sim, né, pessoal? Para fazermos isso, é só olhar. Tudo que é Isso. paralelo ao eixo do tempo é constante, ou seja, ele permaneceu parado nesse caso aí. Então, nós podemos ver que isso equivale ao intervalo de tempo entre 2 a 3 horas, fechou? Qualquer que seja a distância aqui, ela permaneceu o mesmo valor, né, o tempo todo. Então, com certeza, na mesma posição está parado. 1 horinha para almoço, né? Isso. Paradinho ali no posto. Justamente. Ok? E o carro possui a mesma posição. Possuiu a mesma posição, então ele permaneceu parado, menos o tempo, que o tempo não para, certo? Então tá ali, ó, essa distância equivale, né, a 50 metros, tá? Porque não apareceu aqui, que deu uma borradinha, mas o ponto equivale aí a 50 metros, tá, pessoal? 50 quilômetros. Opa, 50 quilômetros, exatamente, professor Décio, 50 quilômetros, que é a nossa unidade aqui. Isso. E, portanto, pessoal, entre os instantes 2 a 3 horas, o carro ficou parado na posição de 50 km, certo? É só olhar aqui, ó, paralelo, ok? Na letra B, podemos afirmar que em algum momento o carro desenvolveu velocidade negativa? Olha só, vamos colocar aqui novamente a questão do gráfico. Negativa né? seria em sentido oposto da trajetória, não é isso? Ó, aqui o que aconteceu? Ele teve um movimento progressivo, né? A minha distância, a minha posição aumentou com o passar do tempo, né, Décio? Aqui? Justamente, durante 2 horas. Aqui, ele permaneceu o quê? Parado. Parado. Então, aqui, permaneceu parado, velocidade nula, né? Mas o que aconteceu aqui? Olha só, eu estava aqui, pessoal, e o que aconteceu aqui, ó, vamos fazer a ligação. Vocês concordam que o 50 foi decrescendo, ou seja, 50, né, Décio? 40, 30. 20, 30, né? Olha aqui, Até ó, 50, zero, né? 40, Porque tem um 30, zero aí. 20, 10, 0. Olha só. Então, o que aconteceu aqui? A minha distância, a minha posição, ela está diminuindo com o passar do tempo. Então, se eu for fazer uma variação, pessoal, olha só. Imagine que eu saí daqui e eu fui até aqui. Se eu pegar a variação,
QS menos o S0 vai dar um número positivo ou negativo, Décio? Nesse caso aí vai estar negativo, porque é do 0 menos 50, né? Exatamente. No início estava lá no 50 e depois foi até a origem das posições, que é 0, né? Então aqui, pessoal, o indicativo de sinal é equivalente a que eu estou indo no sentido oposto ao adotado na minha Então a trajetória. velocidade é negativa. Né? Exatamente, porque se eu for diminuir aqui, ó, dividir, na verdade, por esse tempo aqui, eu vou encontrar menos 10 km por hora. Então, tem algum momento que foi negativo, pessoal? Com certeza. Então, olha aqui a explicação, anotadinha, podemos notar que há uma inclinação crescente na reta entre 0 e 2, tá aqui, certo? Aqui, paralelo, e decrescente entre 3 e 5, fechado? Então, aqui, olha só, deixa eu tentar apagar aqui. Vamos lá, a nossa borrachinha. Tá aqui desse lado a borrachinha. Cadê a nossa borrachinha? Peraí, ó, ela aqui, para vocês verem melhor. Ó, deixa eu apagar aqui. Pronto, olha só. Aqui não há inclinação da reta entre 2 e 3, fazendo resumo, né, Décio? Isso. Vamos tirar aqui, pronto. Olha só. E aqui uma inclinação decrescente, que foi o que foi falado, entre 3 e 5 horas, que indica a nossa velocidade negativa. Então, a setinha está aí, olha só, fazendo apontamento para vocês, ok? Aqui, olha só, de novo, só para a gente representar. E, né, dessa velocidade negativa e é representada no gráfico por setas... Reta decrescente. Exatamente. Então, tá aqui, olha só, o nosso gráfico, ok? Né, tá mais bonitinho aqui, olha, ele saiu do 30... Ele foi até o 50, permaneceu no 50 durante 1 hora e foi do 50 para o 0 nas outras 2 horas, né? Justamente. Ok? Então tá aqui, pessoal. Olha só, novamente para fixar o intervalo de tempo que nos interessa entre 3 e 5 horas. Exato, né? Posso calcular a velocidade aí? Com certeza, só pegar a distância percorrida e o tempo gasto. Exatamente, pessoal, olha só, tá aí, ó, posso calcular essa velocidade para mostrar para vocês. Já que eu estou considerando daqui até aqui, ok? Então eu vou pegar ali, olha só, a posição inicial e a posição final, dividido pelo tempo que eu estou na posição inicial, tá aqui, ó, certo? Feito a variação, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 5 menos 3 daqui. Eu tenho menos 50 sobre 2, eu vou ter menos 25 km por hora, né, Décio? Que tipo de movimento é esse? Esse é um movimento retrógrado. Exatamente, ok? Então, ele desenvolveu velocidade negativa entre os instantes de 3 e 5 horas. Fechado? Então, pessoal, vem aqui, olha só. Olha Pegou aí, lá um então, gráfico. Pegou lá um gráfico, né, Décio, de distância-tempo. Analisou direitinho. Teve uma reta inclinada para baixo, eu vou achar uma velocidade de quê? Negativa. Se for crescente, inclinada para cima, né, oblíqua para cima, nós temos progressivo. Exatamente. Correto? E se for paralelo? Repouso. Repouso. Aí não há nem movimento, né? Exatamente. Entendido, pessoal? Então vamos para a próxima questão. A questão número 2, olha aí. O gráfico abaixo, ele representa a velocidade de um veículo numa viagem, né? Então, olha bem. Em função do tempo, nós temos aqui a velocidade, olha bem, não é mais a distância, como no exercício número 1, em função do tempo, certo? Então, vamos determinar a distância percorrida pelo veículo. Quando nós temos esse gráfico da velocidade em função do tempo, nós utilizamos a área, né? Exatamente. Correto? Porque a área é simplesmente nós pegarmos aí os 2 eixos e fazermos uma multiplicação. Mas nós percebemos que nós temos 2 velocidades. Isso. Né? Durante um certo tempo, nós temos ela 20. Ele permaneceu aí, deixa eu ver, 20 metros por segundo durante 4 segundos, né, Décio? Justamente. E ele permaneceu a 30 metros por segundo durante mais 3 segundinhos aí, 3 né? segundos. Então tem que fazer por parte, 2 áreas. Exatamente. Correto? Vamos lá, olha só, olha aqui nosso gráfico aqui. Então, pessoal, a distância percorrida pelo veículo na viagem é o deslocamento feito aqui, primeiro com a velocidade de 20 metros por segundo, mais o deslocamento realizado quando ele estava a 30 metros por segundo, Justamente. certo? Então, eu tenho uma área aí. E uma outra área aqui. Tem Vamos que pintar, fazer olha só. as 2 áreas, né?
Mais bonito que a... Então, vamos calcular a primeira área. Que figura lembra isso daí? Um retângulo, né? Um retângulo. Então, a área vai ser base vezes altura. altura. Vamos Um lado calcular, vezes o pessoal. outro. Ó, a base é o tempo, a altura é a velocidade. Velocidade vezes tempo, o que nós temos? Nós temos a distância A percorrida, distância, né? exatamente. Então, vamos fazer. Olha ali, a área 1, 4. Vezes 20 vai dar 80 Lembrando metros. que é só você pegar essa diferença aqui, tá, pessoal? Olha só. 4 menos o 0. 4. 20 menos o 0. 20, fechou? Então, ali, nós temos 80 metros, né? Então, aqui, olha só, a distância da área 1 equivale a 80 metros. Lembrando aqui, a velocidade em metros por segundo, tempo em segundos, então a distância em metros, fechou? Bom, a gente também tem que fazer a cabodécio aí. Temos que fazer na outra, né? O que a gente faz na Porque outra? mudou a velocidade. Que figura lembra isso aqui, será, hein? Também um retângulo, né? Então, nós temos a base aqui e a nossa altura. Então, para eu saber aqui a base, eu tenho que pegar a diferença de 7 menos 4, né? Olha aqui, ó. E aqui a diferença de 30 menos? 0. Ok? Então, vamos calcular aí, olha só. Tá ali, pessoal. Vai dar quanto? Então, percorreu 80 metros na primeira e 90 metros na segunda. Ou seja, durante 4 segundos, com a velocidade de 20 metros por segundo, a distância percorrida pelo veículo, 80 metros. Durante 3 segundos, a velocidade maior, né, uma velocidade de 30 metros por segundo, ele percorreu uma distância um pouco maior, de 90 metros. E agora, como é que a gente faz para calcular a distância percorrida? Só somar. Né, os dois trechos. Então, ali somando 80 mais 90, temos 170 metros de distância percorrida. Entendido? Bem fácil, bem tranquilo. Bem tranquilo. Pessoal, foca aqui então, olha só. Ali, né, Décio, nós vimos um gráfico de velocidade no movimento uniforme. É importante lembrar que dentro do movimento uniforme, a reta é o quê? Paralela. No caso aí, paralela né? ao eixo dos tempos, né? Tá? Nós vamos ver, pessoal, não se confunda, que quando a reta de um gráfico de velocidade fizer assim, vamos estar estudando outro movimento, né, Décio? Nesse caso aí, a distância percorrida é dada pelo o gráfico da velocidade em função do tempo. No outro exercício, a gente fez da distância em função do tempo. Então, muda um pouquinho, né? Para cada gráfico, tem que prestar atenção. Tá? Nesse caso, a gente utiliza a área. Exato. E lembrando que todo gráfico ele vem de uma função. Com uma função horária da distância de primeiro grau, nós temos uma reta inclinada. Velocidade constante no movimento uniforme, reta paralela. Então, quando nós formos estudar outros tipos de movimento, temos que prestar atenção na função do movimento, Justamente. né? Prestar atenção para fazer de maneira correta e não se enrolar, né, na hora de Exatamente. resolver. Vamos fazer questão Enem? Vamos lá? Olha lá, olha só, pessoal. Olha aí, essa tem uma curva aí, falando de reta, agora vem uma curva, tá meio estranho, né? Olha, em uma prova de 100 metros raso, o desempenho típico, no caso aí, de um corredor padrão, é representado por esse gráfico. Você vê que ele está aqui num ponto, na origem das posições, começa a contar o tempo, e ele aumenta a velocidade. Por que é uma curva? Porque quando a pessoa está correndo nesse momento, ele está acelerando. Nós vamos ver melhor o que é aceleração. A velocidade vai mudando com o passar do tempo, né? E depois fica aqui praticamente uma parte aqui considerada praticamente constante. Ele mantém um ritmo. E depois, desculpa, depois ele vai diminuindo essa velocidade até um valor. Mas vamos ver então o que está pedindo. Baseado no gráfico, em qual intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Claro que é onde ela não varia ou praticamente não varia, né? Então, utilizando o gráfico, olha, se a velocidade aqui ela está mudando, então é claro que durante esse espaço nós não temos uma velocidade constante. Não é movimento uniforme, né? A gente pode ver que a partir daqui, praticamente desse ponto até esse ponto aqui, nós temos o quê? Uma
velocidade praticamente a mesma. Isso. Então, nesse caso, nós podemos dizer que nesse trecho pequenininho aí, nós temos uma velocidade constante, né? Entre os instantes 5 e 8 segundos, praticamente a velocidade dessa pessoa que está correndo, ela é constante. Tá? E Pessoal, a maior velocidade, né? Porque ele aumenta, o ritmo aumenta, chega num valor máximo, aí ele mantém aquele pico e depois cansa, né? Porque é uma corrida de 100 metros raso, aí ele vai diminuindo um pouco e perdendo um pouco a velocidade. Ó, pessoal, só voltando aqui no gráfico rapidinho, aqui nós temos que analisar o seguinte: professora, mas está trabalhando o movimento uniforme, né? A senhora e o professor Décio estavam falando aí de movimento uniforme e tal. Como é que pode um gráfico desse? Aqui, pessoal, olha só, nós temos que entender o seguinte, né? Foca aqui. O movimento uniforme, ele é estudado a princípio para nós entendermos as grandezas, velocidade e tempo, né, Décio? Sim. Mas num gráfico, pessoal, nós podemos misturar. O que nós temos que prestar atenção? Lá no comando da questão. Como a questão pediu, calcule, né? Calcule, não veja, observe no gráfico, onde eu tenho uma velocidade praticamente constante. Aí sim você vai lembrar que a reta da velocidade, ela é paralela ao eixo dos tempos. eixo do tempo. Então, onde não for, não é constante, né? exatamente. Então você vai olhar o gráfico e você vai perceber que teve um certo intervalo de tempo em que ele se manteve constante. Então ali nós podemos falar, né, desse que é praticamente um gráfico real. Esse é um gráfico tirado, né, de medidas reais Isso, exatamente. de um corredor de 100 metros raso. Então o corredor lá inicialmente ele está parado, né, é disparado lá a pistola. Tem a ele explosão vai... muscular e parte de velocidade acelerando. Vamos ver o que é aceleração mais tarde, né? Ou seja, se ele acelera, ele vai aumentar essa velocidade. Só que vai ter um tempo na corrida que ele vai conseguir manter essa velocidade. Aí eu posso falar que naquele momento exclusivo, ele está em movimento uniforme. Isso. E não só no movimento todo. Não, então, não é movimento todo, justamente. E olha, é aquela parte que queria que a gente identificasse, né? Isso, O aluno exatamente. identificasse. Olha ali no gráfico rapidinho, pessoal. Olha só, para vocês entenderem melhor, que está representado ali no gráfico da questão, no nosso slide. Vamos dar uma olhadinha lá. Voltando olha ao gráfico, então. Ó, o que nós estávamos falando. Pegou um gráfico deste aqui, vamos analisar velocidade, tempo, certo? Esse gráfico aqui, né, Décio, ele está em vários tipos de movimento. Justamente. Ele é um gráfico que foi pegado aí de alguma coisa real. Vocês podem perceber, gente, que saiu daqui. Ah, não, se saiu daqui não é mais movimento uniforme no gráfico todo, então vou desconsiderar a questão. Não é assim, tá, pessoal? Olha só, tem que prestar atenção. Saiu aqui do zero. Olha o que está acontecendo com essa velocidade, ó. Ela está aumentando, que é o que o professor Décio falou, a explosão muscular. O que vai acontecer? Ele vai conseguir atingir uma velocidade máxima aqui. Isso acontece em corridas, né? Até em ciclismo, nos vários esportes, eu vou conseguir atingir uma velocidade dita máxima. O que o atleta tem que fazer quando ele atinge uma velocidade máxima? Tentar com que essa velocidade fique constante até um certo intervalo de tempo. Enquanto né? ele conseguir, né, manter. Exatamente. Claro. Então, pessoal, essa questão de manter a velocidade máxima num certo intervalo de tempo é que vai diferenciar, né, desse um atleta para o outro. Porque se esse atleta aqui conseguiu manter essa velocidade máxima durante aqui por 3 mais segundos. Tempo, com certeza deve ganhar a corrida, né? Exatamente. Então, pessoal, viu um gráfico desse daqui? Nós temos aqui, ó, a velocidade máxima mantida aqui durante 3 segundos. Se a velocidade máxima é mantida durante 3 segundos, essa velocidade durante 3 segundos ela vai ser o quê? Constante. Constante. O que acontece aqui, Décio? Olha só. O nosso valor de velocidade vai o quê? Vai... Aí está crescendo, né? Depois vai estar diminuindo, né? A partir daí. Isso. Porque ele vai cansar um pouco, né? Ele não vai ter mais aquela energia toda e vai diminuindo a velocidade. Então aqui, pessoal, olha só. Então aqui nós vamos ver que ele está em um outro movimento que não é uniforme, ok? Nós vamos ver futuramente um movimento que ele é uniformemente variado e num gráfico só, numa questão só, eu posso ter os 2 tipos de movimento, certo? Justamente. E o que nos interessa aqui é justamente analisar o movimento, olha só, que é dito constante, ok? Então aqui nós podemos perceber que ele ficou mais ou menos aí com essa velocidade durante esses 3 segundinhos aqui, que é o que nos interessa nessa questão. Fechado?
Letra C de certo, né, Décio? Só dando uma explicação a mais aí. Aí vocês perceberam, então, que o correto é a letra C, né? Exato. Por quê? O gráfico é sobre a velocidade real de uma pessoa que está correndo 100 metros raso. Mas, durante um certo tempo, ele manteve aquela velocidade. Então, foi movimento uniforme naqueles 3 segundos. De É o que 5 interessa a a questão. 8. Entendido? Justamente. E na próxima aula nós vamos continuar falando de movimento uniforme, Com né? certeza. E aumentando um pouco mais, né, o conhecimento de vocês sobre Exatamente. isso. Esperamos vocês, jovens. Tchau, tchau.